Estou esperando vocês. Ai, a gente fica tão sem graça nesse início, gente. Cheguem logo para não me deixarem só. Boa noite! Olá! Vou esperar algumas pessoas entrarem pra gente, mandar ver. Como vocês passaram de ontem, vou aproveitar enquanto eu espero e dizer o quanto eu fiquei feliz com os retornos que eu recebi, né, de antes de ontem e ontem, as mamães falando assim, nossa, eu já mudei o meu comportamento, né, eu já coloquei as coisas para funcionarem. Eu fiquei muito feliz, fico muito animada, que apesar de ser uma live simples, com assuntos simples, né, coisas que às vezes a gente até já ouviu, está fazendo diferença para vocês. Boa noite, Nina, que bom que você conseguiu estar aqui ao vivo. Agora que já começou algumas pessoas, vou começar, porque senão a gente estoura muito tempo, tá bom? E eu não quero tomar muito tempo de vocês. Vamos lá. Hoje vocês vão entender por que eu comecei lá na segunda-feira falando sobre rotina. Né? É preciso que a gente se planeje, tenha um tempo para cada coisa, para a gente não paralisar na vida, né? Então, hoje, de certo modo, vai ser uma continuação do assunto de ontem. Lembram que eu coloquei ontem um assunto assim, educação domiciliar versus serviços domésticos, né? É possível? Então, ontem nós falamos dos serviços domésticos e hoje nós vamos falar sobre a aplicação das atividades. Então, de certa forma, vai ser uma continuação do assunto de ontem. Ambos, né, tanto os serviços domésticos quanto a educação domiciliar, ela precisa ser planejada para que a gente consiga, dentro ali das nossas 24 horas, executar tudo que a gente se propõe, né? Ontem eu dei dicas dos serviços domésticos e hoje vamos entrar com tudo aí com a aplicação das atividades com as crianças, que eu imagino que vocês tenham dificuldades também, assim como eu, né? Mas como eu já estou executando isso já há algum tempo, né? Já há quase 3 anos. Então, eu tenho um pouquinho de experiência, mais do que está começando agora. Então, talvez eu possa partilhar com vocês as cabeçadas que eu levei, né? As coisas que eu aprendi nesse tempo e adiantar a vida de vocês. Então, para começar falando sobre a aplicação das atividades, nós temos que lembrar, ter em mente que a educação domiciliar, ela não é a escola, né? Não adianta a gente querer fazer da nossa casa uma escola. Na educação domiciliar, a criança aprende o tempo todo. Então, ela aprende muito, muito, muito mais do que a gente possa imaginar. O convívio com a criança, o convívio integral com a criança, faz muita diferença. Então, enquanto eu lavo o prato, enquanto eu cuido da casa, enquanto eu faço as minhas coisas, os meus estudos, os meus filhos, as nossas crianças, também estão aprendendo conosco, né? Tem na rotina um momento específico, né, para aplicar aquelas atividades dirigidas, né, aquelas atividades de algum curso que você comprou, ou de alguma apostila, de alfabetização, né, de números, de matemática, enfim, do que você se propôs aí no seu planejamento. E enquanto você faz as suas coisas, você pode também aplicar vários tipos de atividades. Às vezes, ontem você pode ter dito assim, nossa, mas é muita coisa para fazer em casa. Como que eu dou conta de ter tempo para as duas coisas? Simples, fazendo, né, simultaneamente as duas coisas. Em alguns momentos é possível e em alguns momentos é o que eu faço aqui. Por exemplo, muita coisa que eu ensino para os meus filhos agora na pré-alfabetização, porque eu tenho um de 5 que agora está entrando na alfabetização e tenho a de 3 que está iniciando agora as atividades dirigidas, as atividades de pré-alfabetização, muita coisa que eu preciso ensinar para eles, muitas habilidades, eu ensino no decorrer do meu dia. Enquanto eu lavo o prato, enquanto eu cozinho, enquanto eu lavo a roupa, enquanto eu estendo a roupa, enquanto eu lavo a garagem, né? Muitas coisas dá pra gente ensinar e trabalhar. Como? Por exemplo, rima, né? Aqui em casa, como que eu trabalho rima com as crianças? Claro, dentro daquele momento da atividade dirigida, eu uso cartõezinhos, né? Uso aquelas atividades que são de associação, uso as atividades do mini look, mas eu não me prendo só a isso, né? Enquanto eu tô lavando a garagem, eu vou brincando com eles, eu começo simplesmente a rimar. Eu gosto muito de inventar,
né? Então eu invento umas musiquinhas, né, que eles adoram, né? Mas se algum adulto escutar, fala assim, meu Deus, o que é isso, né? Uma outra criança. Mas enfim, eu vou inventando musiquinha ou simplesmente começo a rimar. Ah, Mayra, eu não sei inventar musiquinha. Eu simplesmente começo a rimar. Pé, chulé, chalé, e vou, picolé, e vou falando ali. Ah, terminou o meu repertório, eu mudo, começo o chão, portão, caminhão, e começo ali. Enquanto eu tô fazendo as coisas, eu vou conversando com eles, interagindo, fazendo de uma forma engraçada, sorrindo, fazendo cosquinhas neles, quando é possível, e vou trabalhando. Noção de frase, eu começo a fazer frases com aquilo que eu estou fazendo, né? Ah, a mamãe está esfregando a panela. Quem está esfregando a panela? Ah, mamãe. A mamãe está fazendo o quê? Eles respondem, esfregando a panela. Então, dá para trabalhar enquanto você está fazendo as coisas. Orientação espacial. Por exemplo, aí eu peço eles para guardarem as vasilhas de plástico. Filho, coloque essa vasilha de plástico na parte de baixo do armário. E aí eles vão colocar, quando ele erra, né, ou ela, né, quando eles são muito pequenininhos, eu falava, não, na parte de baixo, e vou frisando. E enquanto a gente vai estudando, vai fazendo essas atividades, eu vou também fazendo as minhas atividades dos serviços domésticos. Que são aquelas coisas que eu falei que você tem que fazer todo dia, que toma muito do seu tempo e que não dá muitas vezes para parar, né, e fazer atividades com as crianças e deixar aquilo por fazer. Então, o segredo para desenvolver algumas coisas com as crianças, tendo pouco tempo, é fazer simultaneamente. Trabalhe, né, e brinque com as crianças e trabalhe aquelas habilidades que são possíveis. E para aquele momento que você colocou na rotina, para as atividades dirigidas, use aquelas coisas que não são possíveis, né, que não tem jeito. Então, muita coisa que eu vou colocar aqui para vocês, das dicas, talvez sejam coisas que vocês já tenham escutado em muitos perfis por aí, mas que talvez eu venha colocar de uma forma diferente e possa ajudar vocês. Conheça o seu filho, é a primeira dica de hoje. Ai, Mayra, eu escuto tanto isso, conheço meu filho. Claro que eu conheço meu filho, né? O José, ele tem 5 anos, né? Ele vive aqui comigo, é claro que eu conheço meu filho. Mas não esse conhecer o seu filho. Os filhos, eles são pessoas individuais, né? Eles são pessoas que têm uma essência. Ele chegou para nós como uma bênção, um dom de Deus, mas eles são outra pessoa. Às vezes nós não enxergamos no nosso filho uma outra pessoa, né? Nós enxergamos às vezes como uma obrigação, né? Como alguém que você precisa cuidar, como alguém que você precisa educar, mas nós precisamos olhar para os nossos filhos, olhar nos olhos dele e saber que eles têm gostos, vontades, né? Que têm as dificuldades, as limitações dele e agirmos com caridade também na educação dos nossos filhos. Né? O que ele gosta, o que não gosta, e esse conhecer, esse observar, esse olhar como uma pessoa, né? Como um outro indivíduo que está ali com toda a sua essência na nossa frente, vai fazer diferença na hora de você escolher como ensinar para o seu filho. Tá? Segundo passo, depois de conhecer o meu filho, eu preciso também, e para também conhecer o meu filho, saber o que aplicar com ele, eu preciso me preparar. Como? Estudando, pesquisando, lendo livros, né? Me aconselhando com outras mães que já fazem esse caminho, procurando me inspirar na vida delas, mas jamais ficar copiando, querendo trazer aquela realidade, né, para a minha vida. Por exemplo, quando eu falei para vocês, olha, aceite a sua realidade, o que acontece na sua casa, como que é a vida dos seus filhos, os gostos dos seus filhos. Porque às vezes você olha no Instagram, uma mãe fazendo uma atividade linda com a criança, né? E você fala, ai, que lindo, eu quero fazer com meu filho, vai lá, compra tudo, prepara tudo. E na hora de você aplicar, é aquela frustração, porque a criança não quer fazer. Tá, é lindo, mas para aquela criança que estava executando. Talvez você tivesse que pegar a mesma atividade e fazer algumas adaptações para o seu filho. Então, se inspirar é muito bom, a gente deve fazer isso, né? Até porque no Brasil não tem essa cultura, né, de educação domiciliar. Então a gente está aprendendo, é tudo muito novo. Então se inspirar, aprender com o outro é muito bom. Mas querer copiar de forma engessada, trazer daquele jeitinho que está lá na rede social, não dá certo, tá? Eu já passei por isso, às vezes a gente se frustra, a gente fala assim, nossa, mas parece que o filho dela faz tudo tão bonitinho. Não, nós temos os nossos dias difíceis também.
Terceiro ponto, a flexibilidade, ela sempre cabe na nossa vida, né, gente? Só que essa flexibilidade, né, não pode ser desculpa para deixar as coisas inacabadas ou feitas de qualquer forma. Por exemplo, o meu filho, ele sempre gostou muito de fazer atividades. Lógica, por exemplo, se deixar ele faz 20, 30 páginas, 40. A última apostila que eu fiz de lógica tem 90 e tantas páginas, se não me engano, e ele fez tudo de uma vez. Tá certo que o nível era básico para ele, né? Eram atividades que ele já tinha o costume de fazer, então ele fez com muita facilidade. Mas ele sempre gostou de fazer muitas. Então, quando eu via que ele já estava cansando e ele começava a insistir para fazer, eu falava para ele: filho, você vai até fazer, mas se começar, tem que ir até o final. Quando eu escolhia aplicar a atividade, eu via que ele estava cansado, que ele não conseguia, eu abria uma exceção, né? Colocava: olha, vamos fazer até aqui e amanhã a gente continua. Agora, quando era ele que insistia para fazer, eu sempre avisava: olha, se você quer fazer, tudo bem, mas se começar, vamos ter que fazer até o final. Nós não podemos colocar nos nossos filhos o mau hábito de não finalizar aquilo que eles começaram, né? E tenha em mente que a educação domiciliar é em tempo integral, a nossa casa não é escola. Então, em 1h30 dá para trabalhar muita coisa, mesmo ensinando aos dois, como é o meu caso agora. Né? Então, as crianças, nós temos que vigiar os lugares que eles frequentam, as pessoas que eles convivem, os desenhos, né? Tudo aquilo que eles têm acesso, porque os nossos filhos aprendem o tempo inteiro. As crianças, elas são como esponjas, elas começam a absorver tudo. Então, se você expõe o seu filho a mau exemplo, ele certamente vai começar a executar aquilo ali. Né? Ele vai começar a copiar os maus exemplos. Então, lembrar que a educação domiciliar, a educação do filho, independente de ser domiciliar ou que ele frequente a escola, os momentos que ele está fora da escola, ele também está aprendendo. E nós, como mães, temos que zelar para que os nossos filhos tenham acesso a bons exemplos, né? Para que eles se formem de uma forma integral como ser humano, né? Mas também o sentido intelectual, moral, as suas necessidades básicas, né? Então, os seus instintos. Nós temos que educar o nosso filho de forma integral, né? Se o seu filho frequenta a escola, então você também está educando o seu filho, ensinando o seu filho, formando ele nos momentos em que ele está fora da escola. Então, nós temos que zelar, sim, por aquilo que as crianças têm acesso. Outra coisa, incentivo. Eu sempre busco incentivar os meus filhos a fazerem atividades, a quererem fazer. Se eu vejo que eles estão um pouco carentes, eu dou beijo, dou abraço, faço uma brincadeirinha ali com eles, né? Eu gosto de fazer brincadeiras com eles, elogiar, mas somente quando eles estão fazendo da forma correta. Elogio, pelo contrário, ao invés de incentivar e de ajudar a criança, faz retroceder. Não é bom, né? Então, quando a criança faz com esmero, né, faz com dedicação, faz bem feito, faz o melhor que ele consegue, então você tem que sim elogiar, reafirmar: nossa, que bom, parabenizar, evitar o se, né? Se você não fizer ou se você fizer, né? Eu gosto de usar um termo assim: vamos fazer vales, né? Ah, filho, olha, vamos fazer isso aqui bem feito, e aí vai ser valendo 5 minutos de leitura daquele livro que você escolher, ou valendo o livro que você quiser lá na estante, né? Que seja curtinha, história curtinha, né? A mamãe vai ler para você agora. Então, eu faço essas trocas com eles, né? Mas trocas que sejam construtivas, nada de elogio pelo elogio. Música, brincadeira, né? Você pode estar usando essa parte lúdica com o seu filho. E isso você pode estar fazendo não exatamente naquele momento que você reservou para a atividade dirigida, mas para o dia a dia, para os momentos, né, que você está simplesmente sentada lá com ele, conversando. Muito importante que nós nos planejemos antes, né? Quando era só o meu filho que estava fazendo atividades, às vezes eu deixava para em cima da hora. Mas depois que eu passei a fazer um planejamento, eu vou até mostrar aqui para vocês. Este ano eu fiz um planejamento para cada um, esse planejamento para me orientar, né, sobre o tema, o material que eu tenho, quanto tempo mais ou menos que eu vou aplicar aquele tipo de atividades com eles. Depois eu fiz um quadro de horários que eu não tenho impresso aqui porque ele ficou com erro de digitação, eu tirei e não imprimi novamente.
para que eu me programe. E para planejar durante a semana, como eu faço com os dois, eu fiz esse cronograma aqui, esse quadro de horários de planejamento semanal. Eu fiz azul para o meu filho e fiz o rosa para minha filha. E coloquei aqui na agenda, né? A minha agenda é praticamente só esses planejamentos. Deixa eu ver se dá para mostrar aqui, né? Praticamente eles divididos ali pelos meses, e eu planejo semanalmente para que na noite anterior, antes de me deitar, eu separe aquilo que eu vou usar, né, no dia seguinte, e aí já começo o dia já sabendo que eu vou trabalhar, já preparando com antecedência. Esse planejamento semanal é o primeiro ano que eu estou fazendo toda semana. Eu faço o planejamento anual e vou trabalhando aqueles assuntos, inserindo os assuntos que eles vão tendo interesse. Mas o planejamento semanal mesmo, assim, rígido, né, de colocar segunda, terça, quarta, quinta, tirar um dia no final, um momento no sábado ou no domingo e me planejar para a semana seguinte, é a primeira vez. Eu estou gostando, tá me ajudando muito, porque fazer essas atividades com os dois, né, é muita coisa para assimilar, porque eles ainda precisam muito da minha atenção. Então, fazer esse planejamento tem me ajudado muito. E, Mayara, me planejei, tentei seguir todas as suas dicas, mas hoje deu tudo errado. Deu tudo errado, meu filho não quer fazer, eu tô nervosa, né? Chegou visita, tivemos uma situação de virose ou de doença, né? E não consegui fazer o meu planejamento, o meu planejado para aquela semana. Realmente está dando tudo errado, eu adoeci. Então, quando essas coisas acontecem, quando dá tudo errado e você não consegue fazer aquilo que você planejou, então a minha dica é leia. Leia, 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 leia muito. Ah, meu bebê tá quase nascendo, eu vou ter que tirar uns dias ali de resguardo, nós vamos tirar umas férias, né? Ou vamos dar uma pausa, uma diminuída no ritmo. Leia, simplesmente leia. Gente, vocês não têm noção quanto o acesso a boa leitura, a bons livros, a boas histórias, histórias que ensinam virtudes para as nossas crianças fazem diferença. Agora no final do ano, quando eu tirei uma pausa para fazer esses planejamentos, organizar os materiais, eu não fazia atividades dirigidas com os meninos, continuávamos ali no nosso dia a dia, né? Com as coisas que eles tinham interesse, às vezes fazia uma leitura ou outra, mas deixei os livros bem em acesso. O José Francisco desenvolveu muito a leitura dele, por ter acesso a essas leituras. Nós continuamos apenas com a leitura e foi muito bom. Então, se tudo der errado, leia para o seu filho, tá? Se eles ficam quietos, concentrados quando rezam um terço, às vezes, bem raro, viu? Bem raro. Geralmente eu peço eles para ficarem quietos nos momentos em que eles estão rezando, porque cada um reza um mistério, na maior parte dos dias, né? Então, quando eles vão rezar, eu falo, não, agora vamos sentar, né, e rezar direitinho, mas eles ficam agitados ainda, eles são crianças, né, gente, eles ainda não têm essa capacidade de ficar 15, 20 minutos ali concentrado. Às vezes nem a gente consegue rezar o terço contemplando da forma como deveríamos. Então, nós temos que ter essa caridade com os nossos filhos. É difícil, a gente gostaria que ele ficasse quietinho, mas isso é assunto para sexta-feira. Então, vou recapitular aqui para quem quiser anotar depois, para a gente estar finalizando. Primeiro, observe o seu filho, saiba o que ele gosta, sabe o que desperta nele a vontade de realizar atividades. Prepare-se, estude, converse com outras mães, troque experiências, procure se inspirar, mas não copiar. Flexibilidade sim, desleixo não, né? Tanto seu quanto do seu filho. Lembre-se que a criança aprende o tempo todo, então vigie as pessoas, os lugares, as músicas, né, as coisas que eles têm acesso. Os nossos filhos, eles são esponjas, eles são um quadro em branco que vão ser preenchidos e estão sendo formados. Então é muito importante que nós, independente do nosso filho fazer educação domiciliar ou frequentar uma escola, quando eles estão fora da escola ou fora dos momentos das atividades dirigidas em casa, eles também estão se preparando. Então é necessário que nós, né, nos preparemos, nos modifiquemos, né, comecemos a praticar mais virtudes, a ser melhores pessoas, para que os nossos filhos também trilhem esse caminho de primeira mão, porque eles vão nos copiar,
né? E não tem nada mais triste quando a gente faz uma atitude errada ou tem uma reação que não era a própria, né, apropriada, e depois a gente vê o filho repetir aquilo. É muito triste, né? Então, lembre-se que a criança aprende o tempo todo. Incentive, elogie, mas somente se o trabalho tiver sido bem feito. Aqui em casa eu uso muito a máxima com ele: trabalho mal feito é trabalho não feito. Ou seja, se você não fez direito, você vai ter que refazer. Então, trabalho mal feito é trabalho não feito. E isso, durante as atividades, né, quando eu proponho algo para fazer com eles, eu sempre reafirmo isso, principalmente quando eles não fazem como deveriam. Use músicas, brincadeiras, use coisas lúdicas, né? Mas evite o excesso, né? A gente também não tem que parecer um bobo da corte o tempo inteiro para os nossos filhos, porque estudo, né, o aprendizado, ele exige muito esforço e as nossas crianças precisam aprender isso também, porque às vezes eles vão ter que se sentar, se concentrar, que vai ser difícil, mas ele vai ter que ceder ali naquele momento. Planeje, separe com antecedência, né? Faça o planejamento, isso vai te ajudar muito a conseguir manter a rotina na sua casa. Deu errado? Leia, leia, leia muito, invista em livros de boa qualidade. E, para finalizar, eu vou ler um trecho deste livrinho aqui, Conheça o Seu Filho. Foi o primeiro livro que eu li sobre este tema. É um livro bem pequenininho, bem fácil de ler. Eu li ele numa viagem que nós estávamos fazendo, assim, da capital para cá, 2 horas de viagem. E eu vi lendo no carro para mim e para o meu esposo e foi muito bom. Respeitar os filhos. O respeito à criança deve levar a moderar o excessivo perfeccionismo de certas mães que quereriam que o filho brincasse sem se sujar, que não desordenasse a casa, que estivesse sempre imaculado. São mães que se preocupam demais com a forma e muito pouco com a substância. Durante a infância, brincar é para a criança uma necessidade fundamental. É a expressão própria da sua vitalidade, da sua imaginação. Procuremos, pois, que brinque muito, com brinquedos sólidos, apropriados à sua idade e às suas preferências. É igualmente muito educativo que as crianças construam, desenhem, pintem, modelem e, para os que têm um jardim, brinquem com água e a terra. Então eu separei esse trechinho para ler para vocês. É um livro bem baratinho. Depois eu vou colocar no feed nos stories lá para quem quiser, tá? Foi muito bom chegar agora na metade da nossa semana aqui com vocês. Quem tiver dúvidas, né, pode mandar. Eu vou liberar o pergunte. Vai mandando que a gente responde. E se você também tem dicas, né, o que funciona aí na sua casa, partilhe, né? Outras mães estão precisando, às vezes começaram esse caminho agora, talvez você já ande na educação domiciliar há alguns anos e já não tenha essas dúvidas, que hoje são básicas, mas que no início foram muito difíceis. Então, partilhe a sua experiência e eu vou liberar aqui para as meninas nos stories, né? Vou recompartilhar, mande aí. E depois vou deixar salvo também, para que as pessoas que forem chegando no perfil tenham esse acesso. Esse perfil é um ponto de encontro das mães educadoras. Então, partilhe. Uma boa noite e até amanhã para falar sobre os nossos estudos. Tchau, tchau.